Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao webinar de Estações Ecológica e Experimental de Tirapina. Meu nome é Malu, eu sou especialista ambiental do Instituto Florestal e vice-presidente do Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Tirapina. Esse webinar foi idealizado dentro do Conselho, né? Então tem como realizador o Conselho, o Instituto Florestal, que essa atividade faz parte da Semana de Meio Ambiente da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e também tem como realizador o Instituto de Educação, Saúde e Conservação, o IESC. Nós temos o apoio das prefeituras de Tirapinas e Brotas, e também da Fundação Florestal, da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal de São Carlos. Então, nós agradecemos todos os presentes, especialmente aos nossos convidados da noite, que vocês vão conhecer em breve. E só para a gente combinar um pouquinho aqui a comunicação, né? Então, quem não está vendo o chat, né? É por lá que nós vamos recebendo as perguntas de vocês para passar para os palestrantes. Então, vocês podem, se não estiver aparecendo nenhuma opção para vocês, vocês podem clicar na tela, aí vai aparecer várias opções. Do lado da mãozinha tem mostrar a conversa, né? Então, você clicando ali, você já vê o chat e ali a gente pode interagir, tá? Vocês podem mandando as perguntas e tudo mais. Então, para nós iniciarmos, né? E só o aviso, né, de deixar sempre o microfone fechado para a gente poder não ter ruídos, né, nas nossas apresentações. E então, para nós darmos início à nossa conversa, vamos iniciar com a seguinte questão. Qual a importância das estações ecológica e experimental de Tirapina para a conservação ambiental? E quem vai responder essa pergunta vai ser o Matheus Gonçalves dos Reis. Ele é graduado em Ciências Biológicas, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Tem mestrado e doutorado concluídos pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar. Desenvolve pesquisas em ecologia sobre comportamento social e forrageamento de aves, mamíferos e répteis, sobre os efeitos do fogo na fauna e flora do cerrado e sobre interações animal-planta. Atua na pesquisa e extensão em educação ambiental, com foco em unidades de conservação, trilhas interpretativas e observação de fauna. Realiza avaliação de impactos ambientais e estudos para licenciamento ambiental. Atua na educação à distância, em cursos de capacitação técnica, pós-graduação e na produção de material didático para ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. Então, nós agradecemos ao Matheus. Gostaríamos também de registrar aqui a presença da Denise Zanqueta, né, que é a responsável pelas estações ecológica e experimental de Tirapina, e que também poderá tirar dúvidas, interagir conosco durante o evento. E passo a palavra, então, para o Matheus. Muito obrigada, Matheus. Boa noite. Vocês estão me vendo? Agora apareceu. Tá certo. Boa noite a todos. Eu sou o Matheus. Gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite.
Gostaria de agradecer a todos pela presença. E agora eu vou tentar responder uma pergunta que não é muito difícil, não. Qual é a importância das estações ecológicas experimental de Tirapina? Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Tá aparecendo? Malu, tá dando para ver a tela? Ainda não. Acho que agora vai. Só um minutinho. Não, não foi. Agora acho que vai. Bom, pessoal, então, começando agora, qual é a importância das estações ecológicas experimental de Tirapina para a conservação da biodiversidade? Eu queria também agradecer, além de vocês todos que estão assistindo, da organização, também parabenizar essa iniciativa, porque é muito importante apresentar as unidades de conservação, afinal, a gente só pode conservar aquilo que a gente conhece, então é muito importante conhecer as riquezas que a gente tem, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil, as riquezas do Cerrado e que são protegidas por unidades de conservação. Bom, essa apresentação eu fiz em parceria com a Caroline, então eu gostaria de agradecer também ela. E somos vinculados ao Laboratório de Aves Neotropicais da UFSCar como colaboradores atualmente, onde desenvolvemos o nosso mestrado e doutorado. O nosso mestrado foi realizado na Estação Ecológica de Tirapina e nós orientamos mestrado e também iniciação científica na Estação Experimental e na Ecológica. Atualmente temos um projeto de extensão que contempla essas unidades de Tirapina e também agradecemos à empresa Esfera Ambiental. Bom, para responder essa pergunta, existem outras perguntas anteriores. Para saber o quão importante é Itirapina no contexto dos cerrados do estado de São Paulo, a gente precisa saber quanto havia originalmente de cerrado, quanto sobrou e onde é que está o que restou. Bom, originalmente, 14% do território do estado de São Paulo era coberto por cerrado. Aqui está o mapa indicando quais são. Pessoal, é só um minutinho. Aqui, nesse mapa, a gente vê em marrom onde era o cerrado originalmente no estado de São Paulo. Esse tracejado mostra regiões de transição entre cerrado e Mata Atlântica. E quanto que sobrou hoje? Menos de 1%. Atualmente, menos de 1% do território de São Paulo tem cerrado. E, infelizmente, boa parte não está protegido em unidades de conservação. E onde está aquilo que restou? Como a gente pode perceber, o estado de São Paulo predomina que cor? Essa cor avermelhada, ou seja, desmatamento. Boa parte do cerrado foi perdido, então condiz com aquela informação anterior de que resta menos de 1% no estado. Onde ainda sobra mais cerrado, principalmente na região norte da distribuição desse bioma, que é onde tem menor densidade populacional. Bom, e essa perda é histórica e ela vem acontecendo até hoje. Existem sistemas de monitoramento que a gente consegue acompanhar qual é a taxa de desmatamento em cada ano. Bom, sabendo que restam poucos remanescentes de grande porte, eles estão altamente fragmentados, às vezes isolados de outros, isso não é bom, e sofrem impactos recorrentes. E nesse contexto, a gente pode refletir então, qual é a importância das estações ecológica e experimental de Tirapina? Bom, no contexto da região sul do Cerrado, aquela que a gente acabou de ver que é a mais degradada, a mais descaracterizada, nós temos várias unidades de conservação no Cerrado e outras unidades em regiões de transição que resguardam, que ainda possuem
remanescentes de vegetação do tipo campestre ou savânica, que são vegetações que também são encontradas no Cerrado. E quais são essas unidades? Todas elas têm importâncias ecológicas múltiplas. A estação ecológica de Tirapina está bem aqui, no centro dessa faixa de cerrado. Como vocês veem, é uma faixa bem no limite sul, que se encontra altamente fragmentada, então cada pontinho desse aqui tem importância ecológica múltipla, que a gente vai ver agora logo em seguida. Bom, sabendo que todas essas unidades conservam um cerrado, a gente também pode refletir sobre algumas singularidades, potencialidades, que são destaques de algumas unidades de conservação que fazem delas mais especiais do que as outras. Entretanto, é fundamental a conservação de todas elas. E quais são essas unidades e o que elas têm de ecossistemas raros, ameaçados? E esses ecossistemas, eles também sustentam uma fauna que é rara, incomum, ameaçada, endêmica, migratória, ou seja, de relevância conservacionista? Bom, em destaque, aqui é a resposta. A Estação Ecológica de Tirapina e a Estação Ecológica de Santa Bárbara, ambas no estado de São Paulo, são as duas únicas unidades no estado que a gente tem, no mínimo, 100 hectares de campos limpos ou campos limpos mais campos sujos abertos. E a gente vai descobrir já já o que é isso, campo limpo e campo sujo. Mas a gente já vê que são ecossistemas, já que eu estou falando aqui, né, são ecossistemas mais raros e ameaçados. A Estação Ecológica de Tirapina e a de Santa Bárbara, ambas apresentam mais de 100 hectares. As demais, nenhuma outra consegue chegar acima desse valor de campo limpo, ou então campo limpo mais campo sujo aberto. É claro que a Estação Ecológica de Tirapina tem muito mais do que isso. A Estação Ecológica de Santa Bárbara já é menor do que Itirapina, mas de qualquer forma sustenta uma quantidade razoável de campos limpos abertos. E por fim, a gente tem aqui no estado, no estado do Paraná uma outra unidade de conservação muito importante, que é a última unidade de conservação da região sul do Cerrado, que ainda mantém esses tipos de ecossistemas raros e ameaçados que a gente vai ver agora. Então vamos nos fazer a pergunta: será que o cerrado é uma coisa só, tudo igual, com aquelas árvores tortuosas que a gente aprende na escola, para todo lado? Não, não é só isso. Olha só, o cerrado é composto por uma grande diversidade de fitofisionomias. Fitofisionomias são tipos de vegetação. Você olha para uma área aberta e você sabe que ela é um campo. E você não vai confundir um campo com uma floresta. Da mesma forma que você olha para um cerradão, vê essa estrutura florestal e vai saber que não é um campo. E, no meio termo, as savanas. Esse gradiente aqui de cima, adotado pela Embrapa, mostra tudo que, boa parte, né, das fitofisionomias do bioma cerrado ao longo de toda a sua extensão. Já esse outro gradiente, desenhado aqui embaixo, ele mostra o cerrado sensulato, ou seja, um pouco menos fitofisionomias, mas que são aquelas que predominam no estado de São Paulo. Então a gente vê que o cerrado é muito, muito dinâmico em termos de ocorrência de tipos de vegetação, sendo um complexo de formações vegetais que a gente consegue enxergar o gradiente campo, bem aberto, savana, intermediário, floresta, bem fechado. O campo só tem um estrato, então em termos estruturais, ele é mais simples do que a floresta, que tem o estrato baixo, o intermediário, o alto, as copas. Isso a gente chama de estrutura da vegetação. Um exemplo de campo limpo, esse é um exemplo do Parque Nacional da Serra da Canastra por ele ser mais amplo, mas eu vou mostrar mais para frente os exemplos de Tirapina. Campo sujo, aqui é a Estação Ecológica de Tirapina, onde predominam campos sujos e campos cerrados. E o que é o campo cerrado? Olha aqui, esse é o campo cerrado. Então vocês veem que a cada fitofisionomia que eu passo, começa a adensar a quantidade de árvores, ou seja, se torna mais complexa. Esse é o campo cerrado, esse é o cerrado stricto sensu, uma formação um pouco mais rala na Estação Ecológica de Tirapina,
E essa foto aqui é uma das mais didáticas que a gente conseguiu na Estação Ecológica de Tirapina. A gente consegue ver ao fundo o cerradão, que é florestal. O cerrado estricto sensu, tanto alguns trechos mais densos quanto outros mais ralos. O campo cerrado, que é um tipo de savana. O campo sujo e o campo limpo, na transição das savanas para os campos. E aqui também uma faixa de mata-galeria. Mas o cerrado também conta com outros tipos muito diversos de fitofisionomias. Não é só esses que a gente encontra em Tirapina, existem outros. Em Tirapina também tem campos úmidos, limpos ou alagáveis, e esse é um exemplo de Tirapina, para mostrar que a gente consegue ter uma boa representatividade do cerrado em uma única unidade de conservação do estado de São Paulo. Esse é um ponto que foi marcado para desenvolver o mestrado da Carol e o meu, mas ele foi marcado no período seco. E aí chegou o período chuvoso e a gente descobriu que ele alagava. Então a gente vê um campo limpo alagável e um campo limpo aqui atrás que não alaga. Mas o que as fitofisionomias do cerrado têm a ver com a biodiversidade? Bom, faz muita diferença para as espécies da fauna. A paisagem na qual elas se encontram, a complexidade dos ambientes ou habitats e alterações ao longo do tempo, alterações ao longo das estações do ano, ou seja, a sazonalidade. A Carol buscou testar algumas hipóteses lá em Tirapina sobre a relação das espécies com essa diversidade, com essa grande diversidade desse gradiente de fitofisionomias do cerrado. E ela viu que realmente algumas espécies são dependentes de determinados tipos de ecossistemas, como essa, que é o canário tipil, que prefere viver em ambientes com menor estrutura, com menor complexidade estrutural, ou seja, os campos e as savanas. Já o tico-tico do campo, ele se distribui por tudo, mas ele prefere os campos. Aqui outros exemplos também de aves que preferem ambientes abertos, outras fechados. Então a gente conclui que, de fato, a existência de uma grande complexidade e diversidade de hábitats favorece a diversidade de espécies. Aqui foi feito um trabalho com aves, mas o mesmo também vale para mamíferos, répteis e anfíbios. Ou seja, a Estação Ecológica de Tirapina é fundamental para todos os grupos de fauna. Aqui o lobo-guará, uma matilha, estou brincando, o lobo-guará não anda em matilha, essa é uma família, é um adulto com dois filhotões já, quase adultos, a gente chama de subadulto. Os lobos-guarás preferem ambientes abertos. Há quem diga que eles preferem as estradas, né, porque a gente sempre encontra em estrada, mas é porque fica mais fácil para o animal se deslocar. A Estação Ecológica de Tirapina resguarda, ela consegue proteger uma população muito grande de lobos, de onças e diversos outros animais. Isso vale para outros representantes da fauna, que dependem de áreas abertas, né? Aqui um exemplo de que representantes da fauna que dependem de áreas abertas foram extintos no estado de São Paulo. Essa é uma foto do Parque Nacional da Serra da Canastra, e nós descobrimos que em algumas unidades de conservação do estado de São Paulo, como Águas de Santa Bárbara, já teve essa espécie. Hoje ela se encontra extinta no estado de São Paulo, porque ela não é registrada em nenhuma unidade de conservação há décadas. Esse é o veado campeiro. Então a gente tem que preservar essas que ainda existem no estado de São Paulo, que dependem dessas formações mais raras. Esse é o tapaculo de colarinho, e esse é o maçarico do campo. Esse é um exemplo excelente, porque essa ave, ela nidifica no Ártico. Ela vem lá do Polo Norte e passa por Itirapina. Então, Itirapina favorece essas espécies durante a migração. Essa é uma espécie que a gente trabalha dentro desse projeto que contempla a unidade de Itirapina. Então, ela sai daqui do norte dos Estados Unidos, do Canadá e do Alasca, e passa aqui na unidade em Tirapina. Olha só, inclusive nós escrevemos um livro que vai ser publicado esse ano sobre a migração, a jornada desses maçaricos que vão das pradarias do norte até os campos do sul.
Isso inclui os campos do Cerrado e elas chegam até os Pampas, que são os campos sulinos. Então, concluindo, pessoal, o Cerrado de Tirapina ele é especial devido a seus ambientes que são raros no estado de São Paulo, os ambientes campestres e savânicos abertos. Mantém espécies raras, protege elas, né? Espécies ameaçadas de extinção, endêmicas do Cerrado ou endêmicas de áreas campestres em geral, além das migratórias. Mas ele sofre com adensamento de vegetação, e como inúmeras outras unidades do estado de São Paulo. E um dos elementos naturais que mantém a vegetação aberta é o fogo, que é um fator ecológico natural. Pode ser ruim, mas pode ser bom. Esse foi o último fogo natural que tivemos notícia em 2009 na Estação Ecológica de Tirapina. Menos de 4 meses depois, já em 2010, o último registro fotográfico de uma ema dentro da Estação Ecológica de Tirapina foi em 2010. Mas não quer dizer que ela desapareceu de lá, quer dizer que ela foi favorecida temporariamente pela abertura da vegetação pelo fogo natural. Em 2012, esse sim é o último registro oficial da presença dela, não foi ela em si, mas foram pegadas. As gramíneas, elas são favorecidas pelo fogo e por isso favorecem aves migratórias que comem gramíneas, favorecem outros animais, tá certo? Mas existem diferentes tipos de fogo. Esse é o fogo bom, que é o natural. O fogo bom, que é o fogo de manejo. E o fogo ruim, que é o fogo criminoso, tá certo? Bom, então eu finalizo com essa foto. Após um fogo natural, os animais aproveitando a vegetação. Então eu quero agradecer novamente a todos por terem ouvido um pouco sobre a importância das unidades de Tirapina. Também falamos da importância dos cerrados no geral, e Tirapina é um ótimo representante dos cerrados. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Matheus. Tenho certeza que muitas de nós, né, que estamos vendo essa apresentação, não tínhamos parado para pensar sobre a importância dessa área, né, para o Cerrado no estado de São Paulo, um bioma que nós temos tão pouco hoje, né, e que precisa ser realmente conservado. Então, nós agradecemos, Matheus, mais uma vez, e lembrando que vocês podem ir mandando as perguntas no chat, né? Para quem chegou durante a apresentação, só uma orientação, né? Se você não está vendo nenhuma opção na sua tela, é só você clicar na tela, que vão aparecer vários botões. Do lado da mãozinha, ali, do lado direito, tem mostrar conversa. Você clica ali, aí vai aparecer o chat à sua direita. É ali que nós vamos receber as perguntas de vocês. Então, para nós darmos continuidade, nós vamos agora para a nossa segunda pergunta da noite. Quais as aves existentes nas estações ecológica e experimental de Tirapina? E para respondê-las, nós vamos chamar o Paulo Sérgio Gonçalves da Silva. Ele é mestrando em desenvolvimento territorial e meio ambiente pela Universidade de Araraquara, possui graduação em ciências biológicas, bacharelado e licenciatura pela Universidade de Araraquara, é ornitólogo da cidade de Tirapina e da região, atua como consultor ambiental, tem experiência em ecologia e manejo de fauna e foi pesquisador da Estação Ecológica Experimental de Tirapina por 2 anos, pesquisando aves de rapina. Então, passo a palavra ao Paulo. Olá, boa noite a todos. Estão me ouvindo? Tranquilo? Estamos sim. Eu vou falar um pouco para vocês, como o Matheus disse, a importância da estação. Eu vou falar um pouco sobre as aves existentes, algumas delas, né? Pois são bastante aves, e eu vou falar um pouco. Eu posso soltar para aí, Malu? Sim, já estou pegando aqui, só um minutinho.
que foi agora. Como dizendo, eu vou falar um pouco para vocês aqui, como o Matheus disse agora na palestra anterior, né? A importância da estação ecológica, né? E agora eu vou falar um pouquinho de quais as aves existentes. As aves existentes são as mais importantes aqui da estação, né? Para poder desenvolver mais essa conversa. Passa para aí, Malu, por favor. A estação ecológica de Tirapina, ela apresenta aproximadamente 300 espécies de aves, né? E 40 delas apresentam movimentos migratórios, como o Matheus estava dizendo já anteriormente, né? O maçarico é um deles, e nós também temos mais 39 espécies praticamente, né? Que elas migram da América do Norte e tem passagem aqui na região de Tirapina, também, que elas se nidificam aqui também. E nós temos praticamente quase 4 tipos de fisionomias dentro da estação ecológica, que elas abrigam diferentes espécies de aves, cada uma tem a sua espécie específica do local. Temos o campo limpo, né? O campo sujo, o campo cerrado e as matas de galeria também, que são usadas para espécies mais tímidas, né? Que conseguem ficar mais escondidas. Pode passar, né? Como nós temos aqui, que é uma ave que migra da América do Norte, né? Que é a águia pescadora, né? Que eu acho que é uma das maiores águias daqui da região. E ela vem da América do Norte e ela para em Tirapina também, em todo o Brasil, né? E ela faz... Então, os Estados Unidos ele tem maior controle que essa águia, que eles têm ela é um bioindicador lá do local, né? Que ela faz controle de pragas de todos os locais e elas passam aqui para nossa região de Tirapina e para o Brasil todo. E elas podem ficar aqui, dependendo se forem jovens ou adultas, algumas podem ficar até de 1 a 5 anos sem voltar para o local delas de origem, que é na América do Norte, né? Nós temos também uma ave que acho que seja de mais importância aqui na região, que está no próximo slide, que é o galito. O galito, ele é uma ave migratória também, que ele é endêmico ele é daqui da região, né? E só tem 2 municípios daqui do estado de São Paulo que tem registro dele, que é aqui em Tirapina, onde teve os primeiros registros no estado de São Paulo, e agora, recentemente, alguns anos atrás, teve registro no município de Mendonça, o registro do galito. E na primeira imagem, no próximo slide, Malu, pode passar para mim? É só avisando que às vezes ele tem um delay, tá? Entre eu clicar e ele aparecer. Vai passar para mim, Malu? Tá aparecendo? Pode passar para mim? Acho que não está aparecendo. Vou dar uma... Acho que não está aparecendo as apresentações. Para mim aparece normal. Peraí, então. Não apareceu? Pessoal, se puderem colocar no chat, para vocês também não aparece? Está correndo normal a apresentação. Acho que é a sua conexão, Paulo. Eu continuo aqui, você vai passando aí, tranquilo. Tá. Eu tenho ela aqui. E o galito da primeira imagem aqui que eu falei para vocês é o macho. O macho, ele tem no período reprodutivo, ele tem a cauda dele em formato de um galo doméstico mesmo. E na segunda imagem, nós temos um galito fêmea, né? Que eles se nidificam aqui, ele tem reprodução aqui na estação ecológica, né? E eles estão vulneráveis aqui na estação, que é uma das aves que estão mais vulneráveis e são de suma importância para o local também, né? E que é uma das aves mais procuradas por traficantes de aves aqui.
que é uma ave que vale uma boa nota. E nós temos também 5 espécies de aves migratórias regionais, com reprodução aqui na unidade, né? Nós temos a tesourinha, o suiriri, o xibum, a juruviária boreal e a andorinha serrana. Todas essas 5, elas têm reprodução aqui na unidade. E são espécies que migram regionalmente pelos estados aqui e localmente também, né? Nós temos aqui a ocorrência de 2 espécies super raras na estação, super raras não apenas na estação, mas em todos os campos delas, né? Que são espécies endêmicas do Cerrado. O que são espécies endêmicas? Espécies endêmicas são espécies que têm apenas um devido local, né? Por exemplo, aqui nós temos essas 2 espécies que são a codorna mineira e o caminheiro grande, na região de Tirapina, que a codorna mineira, ela possivelmente ela está extinta aqui localmente aqui na estação, que ela faz mais de uma década já que ela foi visualizada, quase 2 décadas que teve registro dela, e o caminheiro grande também, isso é outra espécie. As 2 estão em perigo, bastante perigo em acho que todo o território nacional do Cerrado, onde eles ficam. No próximo slide, nós temos algumas espécies que são espécies exclusivas da mata de galeria. O primeiro, nós temos o soldadinho, né? O soldadinho essa ave preta, né? Esse aqui é um macho preto, ele tem um topete, a cabeça vermelha, até o meio das costas praticamente, e a fêmea dele é esverdeada, né? Que possibilita a camuflagem dela em meio à vegetação da mata de galeria, né? Que é uma mata mais fechada, sempre com um córrego próximo, né? O próximo, nós temos, que é a segunda imagem, nós temos o Cucura barreiro, né? Que é outra espécie, todas as 3 espécies aqui, juntamente com o pula-pula de sobrancelha, são espécies que estão em perigo aqui também no estado de São Paulo. São 3 espécies que são de importância na proteção na unidade e que estão em perigo também aqui no estado de São Paulo. Nós temos também, o Matheus disse também na apresentação dele, que formam-se lagoas temporárias aqui na unidade, né? Ou formavam, que hoje em dia não se formam mais. Essas lagoas secou. Nós tivemos o aparecimento de espécies associadas a ambientes aquáticos, né? Nós tivemos a samã, narcejão, e uma das mais raras de todos, que hoje em dia não tem mais aparecimento delas recentemente, né? Mas passados tivemos, que é o tuiuiu, né? O tuiuiu, que é uma ave do Pantanal, que aparecia por aqui frequentemente, em bandos, em grupos deles, né? E ficavam mais ali nas áreas alagadas, e elas chegaram a desaparecer, algumas dessas aves, por conta dessa secagem desses campos úmidos que tiveram alagados. No próximo slide, nós temos também outras espécies, são o pé vermelho, né? O pé vermelho também, eles eram encontrados em bandos ali também, e o irerê. O irerê é outro também que era encontrado em bandos, nas lagoas temporárias, quando estavam com um volume maior ali na região do Campo Limpo alagado. E também nós temos espécies de córregos e represas, associadas à represa do Lobo e aos 2 córregos que nós temos na estação, né? Nós temos o Biguá, o Martim Pescador Grande, o Coró-Coró e as anhumas. As anhumas são uma das espécies que elas estão em perigo também para o estado de São Paulo, aqui, e elas têm ponto de passagem aqui na região, né? Elas passam aqui nessas represas e ficam por aqui. Agora, nós temos registro delas apenas na região de Araraquara, São Carlos e Araraquara. E nós temos outras espécies, algumas espécies que são de passagem aqui, pela unidade. Nós temos a ocorrência do urubu-rei, que está vulnerável também, né, em perigo. E, além do urubu-rei, nós temos a presença de mais três urubus, né, que seria o urubu de
de cabeça preta, urubu de cabeça vermelha, e recentemente, na estação ecológica, o urubu de cabeça amarela, que foi encontrado na estação ecológica. Nós temos também a presença de uma águia, a águia cinzenta. A águia cinzenta é uma águia que está em perigo, né, em perigo de extinção também, que é uma das maiores águias aqui da região. Nós temos também o tuiú, que tem passagem novamente, e a zanhuma seguindo novamente, né? E para não esquecer de falar agora também da nossa ave, da ave símbolo da estação, né? A ema. A ema que foi introduzida alguns anos atrás, umas 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, né? E acabou se reproduzindo naturalmente aqui na estação, na unidade de Tirapina. E mais recentemente, os últimos registros foram em 2012, praticamente, que elas teve, e hoje não se vê mais elas, apenas registros fotográficos não tem mais vistos, mas creio que ainda tem emas por aqui, sejam poucas, mas tem, mesmo não podendo ver. E nós possuímos algumas grandes aves, né, que são as aves mais assim, que o pessoal tem mais preconceitos, fazendeiros aqui da região, né, que acabam matando muito elas por capturarem seus animais das fazendas, entre outros animais. E nós temos aqui a ocorrência também do gavião de rabo branco, na primeira imagem. Na segunda imagem, nós temos o gavião preto, né? Na terceira, novamente, a águia cinzenta. Em seguida, nós temos o gavião caboclo. Nós temos também aqui a ocorrência do menor gavião do Brasil, né? Que é o gaviãozinho, e alguns falcões, como o falcão de coleira, né? E durante a noite nós temos outros rapinantes diurnos, noturnos, também, que são as corujas, né? Que são as principais causas aqui do pessoal matar, né? Bastante que levam a uma superstição para o pessoal, né? Que o pessoal mata bastante, não tem preconceito com essas aves, que são as corujas, né? Que dizem que elas trazem má sorte e azar, né? Que é tudo mentira, é tudo mito isso, né? Nós temos a ocorrência da coruja suindara, da mocho-diabo, da coruja orelhuda e da espécie mais rara de se ver aqui, né? Que é, em seguida, que é a mocho dos banhados, uma das espécies mais raras de se ver aqui, foi vista poucas vezes aqui na estação ecológica. E são espécies que perdem bastante o habitat, que ajudam bastante, né, que fazem controle de pragas são espécies que são bioindicadoras de qualidade do ambiente, né, em que elas vivem. E o que nós temos aqui é a presença da observação de aves é de suma importância, ainda mais aqui na região de Tirapina, né. A observação de aves nós podemos fazer de qualquer lugar, né, ou seja, do nosso trabalho, dependendo do lugar que trabalha, da nossa casa, podendo fazer puleiros para eles na casa, colocar frutas, né? Não precisamos capturar as aves, né? Essas aves, nós alimentamos elas em casa, elas vêm por conta própria, plantando árvores, entre outras. E a observação de aves, ela pode ser realizada por diferentes públicos, desde uma criança até uma pessoa idosa, né? E a observação de aves, elas é de suma importância para que elas fazem educação ambiental, né, com as pessoas, né? As pessoas aprendem mais observando, ouvindo as aves, e surgem dúvidas, né? E nós temos também aqui como uma contribuição para futuros pesquisadores, né? Você que tem sua câmera, seu celular, e gosta de tirar foto, tire foto das suas aves. Nós temos uma plataforma nacional, que é o Wikiaves. Você pode colocar as suas fotos lá. Isso ajuda bastante a futuros pesquisadores em saber algumas possíveis aves que talvez não tenham sido registradas na região, e entre outras. E aqui eu finalizo a minha parte, né? E muito obrigado a todos. Muito obrigada, Paulo.
Muito bom, né? Conhecemos as nossas aves, tantas espécies ameaçadas, inclusive, que mostram mais uma vez a importância, né, dessas nossas áreas protegidas. Então, agora nós vamos para a nossa terceira pergunta da noite. Nesse momento, né, em que estamos em isolamento social, enfrentando essa questão da pandemia. Então, qual a relação da conservação ambiental e a saúde em tempos de Covid-19? Para responder essa pergunta, nós vamos chamar o Flávio Fernando Batista Moutinho. Ele é doutor em Medicina Veterinária e mestre em Ciência Ambiental pela Universidade Federal Fluminense e tem 4 cursos de especialização em Vigilância em Saúde Ambiental, em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância, em Política e Pesquisa em Saúde Coletiva e em Vigilância Sanitária e em Saúde de Ecossistemas. É licenciado em Geografia e graduado em Administração e em Medicina Veterinária. Tem experiência na área de Vigilância em Saúde e em Docência. Atualmente, é médico veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, do Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, Rio de Janeiro, e professor adjunto do Departamento de Saúde Coletiva, Veterinária e Saúde Pública da Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, e do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, parceria da Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Fiocruz. Então, agradeço mais uma vez e só parar a apresentação aqui. Passo a palavra para o Flávio. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer o convite da organização do evento, agradecer a presença de todos vocês. É muito bom estar aqui dividindo esse momento. Eu vou colocar aqui então a apresentação. Aparece aí para vocês? Aparece sim. Ok. Então, qual seria a relação da conservação ambiental com a saúde em tempos de Covid-19, esses tempos tão sombrios que estamos vivendo? Bom, em primeiro lugar, vamos retornar no tempo lá atrás, século V a.C., né, na Grécia. A primeira pessoa que relacionou a questão do ambiente com a saúde foi Hipócrates. Hipócrates, ele dizia que o adoecimento das pessoas estava relacionado ao ambiente em que elas viviam, ao lugar que elas viviam. Naquela época, todo mundo dizia que o adoecimento das pessoas era ocasionado pelo desagrado a um ser supremo, a um deus, a uma bruxa, a um demônio, ou pela passagem de um cometa. Hipócrates não. Ele dizia que as pessoas adoeciam porque o ambiente estava doente. Então, essa foi a primeira relação que se fez do adoecimento do ambiente estar relacionado com o adoecimento das pessoas. Isso hoje está muito sendo discutido, é o que a gente chama do conceito de saúde única. Né? A saúde única quer dizer que somente com um ambiente saudável a gente vai ter a saúde humana saudável e a saúde dos demais animais também em equilíbrio. Tem que haver esse equilíbrio, saúde humana, saúde dos demais animais e saúde ambiental, para que todos estejam efetivamente saudáveis. Então, dentro desse guarda-chuva do que a gente chama de saúde única, a gente tem a saúde do ambiente, o estudo da ecologia, a medicina veterinária, a saúde pública,
a saúde humana, a microbiologia, a economia, a população humana, a população dos outros animais, os vegetais, tudo isso está dentro desse mesmo guarda-chuva que a gente chama de saúde única. E a inter-relação entre todos esses componentes, o equilíbrio entre todos esses componentes, é que vai levar à saúde de forma global. E o planeta vem passando por uma série de mudanças, sejam em nível de planeta como um todo, sejam em nível mais local, mudanças essas que vêm afetando a saúde das pessoas. A saúde ambiental é afetada, afetando a saúde da gente e a saúde dos demais animais. A grande falação que se tem aí no planeta no momento é em relação às mudanças climáticas. O planeta vem aquecendo de uma maneira muito rápida, né, muito mais rápida do que o comum, do que o normal, do que o esperado. E esse aquecimento, ele altera o regime de chuva. Em locais que chovia pouco, passa a chover mais. Local que chovia muito, passa a chover menos. Isso altera também as características dos seres vivos desses locais. Então, locais que não tinham determinados mosquitos, passa a ter, porque vai ter mais umidade, mais calor. E locais que tinham outras espécies, passam a não ter mais. Então, esse aquecimento global já está levando a uma diferenciação nos locais de ocorrência de determinadas doenças. Um outro problema global, que diz respeito ao planeta como um todo, é a invasão de espécies exóticas, seja de plantas, seja de animais. Então, a globalização ela não é só econômica, a globalização ela diz respeito às espécies também. A gente viaja o mundo inteiro, as espécies também viajam. Então, para a gente ter um exemplo na área da saúde, um dos principais problemas de saúde no Brasil como um todo hoje é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é um mosquito que vem lá da África, né? O sobrenome, vamos dizer assim, dele é aegypti, que vem de Egito. Ele não é um mosquito brasileiro, ele causa inúmeros danos aqui, transmitindo dengue, transmitindo uma série de doenças, mas ele não é um mosquito nosso, ele é um mosquito importado e que se adaptou ao nosso clima. Então, as espécies de animais exóticos também são um grande problema de saúde e são um problema ambiental também. Um outro problema ambiental que reflete na saúde é a substituição dos biomas, dos ecossistemas naturais, por agroecossistemas, por sistemas agropecuários e por sistemas urbanos e degradados. Então, a gente pega os ambientes naturais, isso foi falado aí nas outras duas apresentações, e substitui por outras áreas, seja por plantio, seja por cidades. Uma outra questão que envolve a saúde única seria a alteração no comportamento das espécies. As espécies de animais acabam alterando o seu comportamento em função das alterações do ambiente que elas vivem. Eu falei para vocês que o Aedes aegypti veio lá da África, uma parte da Ásia também. Ele chega aqui no Brasil e encontra um ambiente totalmente diferente. O que acontece com ele? Hoje ele se adaptou a morar onde? Dentro da nossa casa. Ele é considerado um mosquito doméstico. Ele era um mosquito que vivia no ambiente natural, fora das casas da gente. Hoje ele está mais dentro da casa do que fora da casa da gente. Então ele mudou o seu comportamento. Ele virou um mosquito doméstico. E um grande problema que também já foi falado aí nas outras apresentações é a questão da fragmentação dos hábitats. A gente tinha os nossos biomas intocados, vamos dizer assim, não que o homem, os seres humanos não fizessem parte do bioma, obviamente nós somos partes integrantes da natureza, mas a gente vivia um certo equilíbrio com elas, como a gente tem aí na imagem acima à esquerda, uma área de vegetação fechada, e com o passar do tempo, nos outros quadrados, a gente vê que a área verde mais escura vai deixando de existir e a gente fica com pequenos fragmentos isolados de mata. Fragmentos esses que muitas vezes não são suficientes para manter um fluxo de animais entre esses pequenos fragmentos, para ver uma troca, um cruzamento entre as espécies, para manter uma genética adequada, né? Então, a gente não consegue muitas vezes manter populações de tamanho suficiente, levando os animais à extinção. Esse é um dos problemas da fragmentação. Então, nessa imagem, a gente vê aí pequenos fragmentos,
muitos deles acompanhando o curso dos rios, né, da mata ciliar, que em tese é de preservação permanente. Então, com a destruição, com a formação de pequenos fragmentos de vegetação preservada, a gente tem uma série de alterações. Muitas vezes também ocorre a alteração dos cursos dos rios. Os rios são retificados, as pessoas modificam o curso dos rios. A topografia, né, a gente mexe aí nos morros, tira o morro, altera o morro, passa trator, a gente altera o solo. Então, a gente faz alteração em todo aquele sistema. A gente acaba com isso reduzindo a quantidade de espécies de animais, de vegetais. A gente reduz a quantidade também de animais, né? A questão genética é reduzida. E a gente faz com que os micro-organismos, as bactérias, os vírus, que antes viviam nos animais silvestres, dentro da mata, ou nos animais da área rural, migrem para as cidades, ou para as áreas ao redor das cidades, para as áreas periurbanas. E muitas vezes também aqueles micro-organismos que estão na cidade podem fazer o caminho inverso, né? Chegando até as áreas de mata, as áreas silvestres. Então, ocorre, às vezes, uma maximização da transmissão dessas doenças, o aumento também do risco de infecção por doenças que antes estavam controladas. A gente viu aí nos últimos 3 anos uma explosão no Brasil de casos de febre amarela, em locais onde já tinha febre amarela, em locais onde não tinha febre amarela, com centenas de pessoas morrendo, com muitos casos de primatas morrendo, por causa de desequilíbrio ambiental ocorrendo e uma série de outros fatores. Então, quando a gente desmata um ambiente natural, a gente acaba expulsando os animais que viviam naquela área, naquele ecossistema, naquele bioma, e esses animais eles vão se deslocar para um outro lugar. Geralmente, eles vão para próximo do homem, porque é onde tem oferta de alimentos. Né? O homem gera lixo, que serve muitas vezes de comida para os animais. O homem muitas vezes tem um cachorro, um gato, um galinheiro, que também serve de fonte de alimentação. Alguns mosquitos, alguns insetos que são vetores de doenças, eles têm como capacidade de domiciliação, como eu falei do Aedes aegypti, eles passam a viver dentro da casa dos seres humanos. E aí volta a haver o problema de transmissão de doença, causando a infecção dos humanos e outros animais. Então, o desmatamento é um grande problema de saúde pública. E essa aproximação do homem com os animais vindos das áreas de floresta, essa aproximação muito íntima, muitas vezes leva à ocorrência da doença, como foi no caso aí da febre amarela. E, às vezes, ocorre também do micro-organismo, da bactéria, do vírus, do protozoário, que é comum existir numa espécie silvestre, fazer o salto para os seres humanos, né? Romper a barreira biológica, ela só existia naquela espécie silvestre e, de repente, ela consegue passar a infectar os seres humanos. Né? A gente, alguns anos atrás, teve a gripe aviária, aí depois veio a gripe suína, ou seja, o vírus de influenza que era da ave passou para os seres humanos. E agora a gente tem aí o coronavírus, que a doença chama Covid-19, que, pelos estudos que a gente vem fazendo, mostram que teve origem no morcego. Então, isso também é uma questão ambiental, de proximidade com os animais. Então, não é que a gente não deva ter proximidade com os animais. A gente pode e deve ter proximidade com os animais, mas sempre guardando o respeito, guardando toda uma questão de higiene e cuidado nessa proximidade com os animais. E a gente tem os chamados hotspots, que seriam as áreas quentes, as áreas onde há maior risco de ocorrência de doenças infecciosas relacionadas à questão ambiental. Nessas áreas, em todo o planeta, a gente deve estar sempre monitorando, vigiando a ocorrência dessas doenças. E esse é um mapa de hotspots das pandemias, das áreas quentes, das áreas de risco, e a gente vê ali que as áreas marcadas em vermelho são as áreas mais complexas, que envolvem basicamente o sul da Ásia, onde fica a China, que muitas vezes os vírus, principalmente os vírus, surgem lá
na China, e é uma das áreas realmente mais complexas, e também uma parte ali da África, por causa do ebola e outras viroses que surgem dali. Então, é uma área que precisa realmente ser sempre monitorada. Em 1939, o Pavlovsky criou uma teoria chamada teoria dos focos naturais, que ela diz que para que uma doença ocorra em determinado local, aquele local tem que ter condições favoráveis de clima, de vegetação, de solo, e naqueles locais tem que ter os animais, né, as pessoas, os vetores, se for uma doença transmitida por mosquito. Tudo tem que estar acontecendo ali ao mesmo tempo, para que aquela doença ocorra. Se não estiver acontecendo tudo ao mesmo tempo, não vai ocorrer. Né? Então, se é uma doença transmitida por mosquito, se não tiver um mosquito, ela já não vai ocorrer ali. Tá? Mas se a doença não precisar do mosquito para transmitir, como é o caso aí do coronavírus, da Covid-19, não precisa de mosquito. Então, aí a ausência do mosquito não vai fazer diferença nenhuma. Então, a gente tem que conhecer o ambiente que a gente está para saber se a doença pode ou não estar ocorrendo naquele local. E o que o coronavírus tem a ver com essa história, né? O SARS-CoV-2, o que a Covid-19, né? Essa síndrome respiratória por coronavírus? Qual a relação que ela tem com o meio ambiente, com os animais? Exatamente aquilo que eu falei rapidamente. Pesquisando a possível origem biológica desse vírus, desse coronavírus, desse beta-coronavírus, tudo indica que ele teve origem no morcego de ferradura, que é uma espécie que existe lá na China, a gente não tem esse morcego aqui no Brasil. E esse vírus, ele deu um salto de espécie, ele é comum do morcego, ele passou por uma segunda espécie, que é esse pangolim chinês, que é um animal que está em extinção lá na China, mas que é um animal que é muito capturado pela população, a população usa ele lá para algumas situações. E ele deu um segundo salto do pangolim, ele chegou nas populações humanas, e aí ele fez o grande X da questão, ele passou a ser transmitido de humano para humano, porque às vezes o vírus ele passa do animal para o humano, mas ele não consegue ser transmitido de humano para humano, e nesse caso ele passou a ser transmitido de humano para humano, e aí é o maior problema de todos. Então, volto a dizer, contato com a natureza é excelente, é fundamental, é muito importante, mas sempre guardando o devido respeito, o devido cuidado para com os animais. Sempre guardando a distância e a higiene necessária para com esses animais. E a gente se colocando como uma das espécies da natureza, e não como a principal espécie da natureza. Nós somos uma no meio de tantos animais, e não só animais, vegetais, protozoários, fungos, algas, e tudo mais que envolve a natureza. Né? A natureza é riquíssima, nós somos uma das espécies. Hoje, né, talvez a mais deletéria para o planeta. Agradeço mais uma vez o convite. Tem meu e-mail aí na tela, quem quiser anotar para tirar alguma dúvida posterior, entrar em contato, eu estou à disposição aí para tirar dúvidas. Obrigado. Muito obrigada, Flávio. Muito interessante, né, nós pensarmos sobre essa relação, né, entre a degradação ambiental e as doenças, né, e, portanto, a importância da conservação ambiental também para a nossa saúde, inclusive pensando nesse sentido, né, que o Flávio nos traz da saúde única. E nós vamos, então, começar o nosso diálogo com os nossos palestrantes, a partir das perguntas apresentadas. Então, eu vou passar duas perguntas que foram para o Matheus e o Paulo, que não foi dito a qual dos dois, né? E aí vocês fiquem à vontade, Matheus e Paulo, para responderem aquela que vocês acharem que tem mais elementos. Então, a Denise pergunta: quais seriam as razões desse adensamento na estação ecológica apontada por vocês, né? E a Gabriele Silveira: quais são os possíveis motivos da diminuição das aparições das emas na estação? Quem quer começar?
Bom, teve também uma outra pergunta sobre o fogo, mas eu acredito que eu vou sobrepõe a passar, essa. Oi? eu vou passar numa próxima vez, só para não ficar tantas perguntas para vocês responderem de uma vez. Tá certo. Bom, então, Denise, agradeço pela oportunidade de responder essa pergunta. É uma pergunta muito interessante. Bom, quais são os fatores, né, que levam a esse adensamento? Vocês estão me vendo? Estamos sim. Ah, tá certo. Bom, quais são os fatores responsáveis pelo adensamento da vegetação? Nós temos fatores relacionados à questão do solo, questão edáfica. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente o que é que mantém as vegetações abertas. O que faz com que em uma determinada área ocorra um campo limpo e logo do lado você já tem uma vegetação mais densa, com mais árvores, né? Porque essa variação a gente encontra em campo dentro de paisagens em que cada uma dessas fitofisionomias, o campo limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado típico, cerradão, elas estão muito próximas umas das outras, como se fosse um mosaico, tá certo? Como se fosse um mosaico. Então, o que leva a essa diferenciação? Então, fatores do solo. A profundidade do lençol freático influencia em quais espécies de planta conseguem se estabelecer numa área. Da mesma forma, como a saturação hídrica desse solo. Lembrando que a profundidade do lençol freático também influencia a saturação hídrica desse solo, mas o tipo do solo também, porque alguns, em época de chuva, tendem a deixar a água passar com mais facilidade, outros tendem a reter mais a água. Bom, e Tirapina, assim como outros lugares no estado de São Paulo que ocorre campos e savanas abertas, tem um tipo de solo mais arenoso. A gente conhece como neossolo quartzarênico. Esse solo mais arenoso, ele já dificulta o estabelecimento de árvores. Então ele favorece o extrato herbáceo, as gramíneas, aquela vegetação de campo bem aberta. Mas mesmo esse tipo de solo, com o tempo, ele pode começar a sustentar, ele é um solo pobre. Então, com o tempo, com o acúmulo de matéria orgânica, ele passa a ficar um pouco mais rico em nutrientes, ele pode até sustentar algumas árvores. Mas a saturação hídrica, se tiver muito alta, impede que essas árvores continuem. Então, a gente tem efeitos em cascata. Caso não tenha saturação, você já tem o solo, mas não tem a saturação hídrica e questões relacionadas ao nível do lençol freático, ainda assim tem outros fatores como o fogo, que é um elemento natural do cerrado, que promove como se fosse assim, um filtro que vai determinar quais espécies vão ter maiores chances de permanecer ali na área. Lembrando que, pelo fato do cerrado ser um ambiente, ser um bioma que evoluiu junto do fogo natural, muitas plantas, assim como muitos animais, mas muitas plantas são adaptadas, apresentam características morfológicas, características relacionadas à sua germinação, adaptadas à presença do fogo. Então, sem o fogo, a gente perde também essa vegetação mais aberta, ela começa a se adensar. Então, esses são os principais fatores. A gente também pode citar a defaunação. Quando tem defaunação, o que é isso? É perda de fauna, a perda da biodiversidade específica da fauna. Quando há defaunação, você tem menos animais atuando como engenheiros do ecossistema. Esses engenheiros, por exemplo, tatus, eles têm uma influência muito grande na dinâmica dos solos. Mas o que mais
influencia a questão da vegetação são aqueles que fazem a retirada de vegetação. Então, desde a fauna de formigas até, por exemplo, de grandes mamíferos, tanto daqueles que são carnívoros e pisoteiam a vegetação, quanto daqueles que são herbívoros e, além de pisotear, também faz uma poda dessa vegetação. Então, somando tudo isso, a gente tem os campos limpos. Então, o que acontece com a Itirapina? Como o Paulo falou, já tem alguns campos úmidos que não estão ficando mais úmidos. Algumas lagoas temporárias que apareciam só no fim do período chuvoso, depois de ter vindo muita chuva, enchido elas, não estão aparecendo mais. Então, você diminui a saturação hídrica de alguns pontos do solo que tinham campos abertos e acaba aparecendo árvores. As gramíneas, o extrato herbáceo, eles suportam com mais facilidade essa variação muito abrupta, muito forte, de um período para o outro. No caso, o Cerrado tem 2 períodos, 2 estações bem definidas, que é o verão quente e chuvoso e o inverno frio e seco. Então, na mudança dessas estações, a gente vê muita coisa acontecendo com o Cerrado e que favorece, né, determinados tipos de vegetação. Então, as gramíneas elas são mais resistentes a essas variações que são muito fortes. Quando você não tem essas variações, as árvores dominam. Bom, então é isso. Todos esses fatores em conjunto influenciam a presença ou a ausência deles, influenciam na maior ocorrência de áreas abertas ou na possibilidade de adensamento dessas áreas e perda de campos. Campos são substituídos por savanas, enquanto as savanas adensando são substituídas por florestas. Aí eu recomendo para vocês os trabalhos que têm sido desenvolvidos em unidades de conservação do Cerrado no estado de São Paulo, pela equipe da professora Vânia Pivello e pela equipe da Giselda Duriga. Ambas trabalham com a questão do adensamento, com a questão da influência do fogo, que é muito importante, um fator natural muito importante para o Cerrado. Com relação às emas, o que acontece? A unidade está vivenciando já faz algum tempo esse adensamento. No entorno da unidade, da estação ecológica e da experimental também, existem muitas plantações. Uma plantação de soja, de cana, por exemplo, uma plantação de milho, é um campo aberto, mesmo quando está, principalmente quando está está novinha as plantas. Então, por mais que seja um ambiente antropizado, ou seja, criado por pessoas, por seres humanos, ainda assim, em termos estruturais, ele tem a mesma estrutura de um campo limpo. O que significa isso? Às vezes, uma plantação parece mais um campo limpo do que aquele cerrado que existia antes, que agora está sendo adensado. Quando ele está denso, a ema não vai. Então, ainda existem registros, inclusive nosso recente de uns 3 anos atrás, do entorno da unidade de Tirapina, das unidades de Tirapina, ainda tem emas. O problema é que as emas, elas com certeza, como o Paulo disse, continuam entrando dentro da unidade, mas são tão poucas que a gente não está observando. As pessoas que frequentam lá, os pesquisadores que atualmente desenvolvem pesquisa lá, não estão conseguindo registrar essas emas. Mas observadores de aves que frequentam a região, no entorno, têm visto essas emas. E aí eu pediria aqui só um minuto, eu vou compartilhar uma tela só para mostrar o que eu estou falando. Vocês estão vendo essa imagem de ema? Malu? Ainda não apareceu, só um minutinho. Apareceu? Tá a caminho. Agora foi. Bom, esse é o ambiente preferencial das emas. Vocês não vão encontrar ema dentro de floresta.
ainda que um ou outro indivíduo pode atravessar uma mata com o objetivo de chegar em algum lugar mais aberto, mas esse é o tipo de ambiente das emas, campo limpo aberto. Veja a paisagem como um todo. Ela está a quilômetros de distância de qualquer mata. Aqui só tem campo. Vocês estão vendo essa imagem? É uma plantação, acabou a colheita de cana e as emas vieram buscar bichinhos no meio da colheita de cana e aproveitaram para tomar banho. Vejam que tem emas de um lado e do outro lado dessa estrutura, que eu esqueci o nome agora, me desculpa, que faz a irrigação dessas culturas rotativas. Então a gente vê emas vivendo em plantações, mas que também frequentam o cerrado, só que elas estão dando preferência para ambientes mais abertos. Então essa é a situação regional das nossas emas, tá certo? Bom, então é isso. Certo. Muito obrigada, Matheus. Acho que foi bem esclarecedora a resposta. Paulo, em relação a essas questões, você quer comentar alguma coisa? Não, Malu, o Matheus disse tudo agora. Tranquilo, pode passar as próximas. Tá ótimo, então vamos lá. Só lendo o comentário aqui do Paulo Rufino, né? Sobre essa questão que foi falada, então, empiricamente, o lençol freático está sendo rebaixado ano a ano. Isso independente da pluviosidade anual, que não se alterou nos últimos 30 anos. Né? Então, o Paulo, ele é pesquisador científico do Instituto Florestal, atuou por muito tempo nessas unidades, né, e está dando essa contribuição na resposta também. Ainda nesse assunto, né, nós temos aqui uma questão que foi direcionada aos três, né? Como vimos, que acredito que até uma parte foi falada, mas talvez a gente possa complementar algo. Como vimos hoje, muitas espécies já não são vistas na estação experimental ecológica de Tirapina, né? Talvez as duas. Aqui a pessoa colocou EEI, né? Isto parece um sinal importante. Que ações vocês sugerem como urgente para frear o problema? Quem gostaria de iniciar? Parou o vídeo? Oi, Paulo? Quer falar? Acho que o Paulo teve algum problema de conexão. Paulo? Quer comentar alguma coisa complementar, Matheus? Bom, o que pode ser feito para conservar essas unidades? Muita coisa pode ser feita e antes de falar exatamente algumas medidas, eu gostaria de lembrar que existem muitos pesquisadores, duas delas eu acabei de citar aqui, a professora Vânia Pivello e a Giselda Durigan, que trabalham com questões relacionadas ao manejo. Então aí já vem a primeira resposta, manejo. Mas existem diversos tipos de manejo. O manejo ele tem que ser direcionado para o problema, mas tudo se inicia com o manejo. Em outras palavras, a gente, antes de tudo, como você bem colocou, estamos perdendo espécies. Estamos perdendo também áreas de determinados tipos de ambiente, de fitofisionomias, que estão se transformando em outras. E aí também gera o efeito cascata, que também a gente acaba perdendo espécies. Tendo colocado isso,
a primeira coisa que a gente pensa é o que é possível fazer, mas se a gente for fazer alguma coisa, isso já entra em manejo, porque a outra alternativa seria não fazer nada, deixar a natureza se recuperar sozinha, e isso não é um manejo, desculpa, isso é um tipo de opção para manejo, mas não é aquele que você faz a interferência direta. Bom, então, tendo em vista que é necessário fazer interferências diretas para manejo, o que é que pode ser feito? Bom, vamos lá. Por que a gente está perdendo espécies? Um dos problemas é a invasão de outras espécies que não são nativas, ou seja, espécies invasoras e exóticas. Foi citado aqui Só um minuto. Bom, é isso. Espécies invasoras, como por exemplo a braquiária e o capim-gordura, ele descaracteriza os campos limpos. Então, um outro motivo da gente perder campo é por conta da invasão de espécies. O que pode ser feito? A retirada dessas gramíneas. Mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Tem muita gente atuando nessa área. Como a Denise acabou de lembrar aqui, agradeço você, a professora Alessandra Fidelis, da Unesp de Rio Claro, ela também tem um grupo que atua nessas questões relacionadas ao manejo, relacionadas ao fogo e relacionados aos ambientes campestres e savânicos. Então, a gente sabe que é preciso retirar as espécies invasoras, mas agora eu não tenho condições de falar quais são os melhores métodos, porque os métodos ainda estão em estudo. Existem vários, alguns apresentam restrição em termos orçamentários, não existe recurso suficiente para fazer, outras apresentam restrições em termos de impacto, ou seja, para você tirar um problema ambiental, às vezes você causa outro, enfim, mas de qualquer forma, o fato é preciso retirar essas espécies invasoras. O Pinus ellioti é uma outra espécie invasora que descaracteriza ainda mais os ambientes abertos, porque ele é uma árvore gigantesca, maior do que a média das nossas árvores de cerrado. Um outro problema é a questão das políticas de combate ao fogo. Como no estado de São Paulo predomina a Mata Atlântica, por muito tempo vigorou apenas a política de combate ao fogo da Mata Atlântica, que era aplicada ao Cerrado, mas o Cerrado é diferente da Mata Atlântica. O Cerrado ele é adaptado, ele evoluiu por pelo menos 4 milhões de anos junto do fogo. Isso, de 4 a 10 milhões, essas são apenas algumas estimativas. Quer dizer o seguinte, que se você aplica uma política de manejo do fogo da Mata Atlântica para um outro bioma completamente diferente, que é o Cerrado, é possível que você esteja prejudicando o Cerrado. E, de fato, isso aconteceu. A política da Mata Atlântica começou a pegar fogo, independente da origem, apaga. No Cerrado, o fogo natural, ele é bom. Ele acontece quando? Quando cai raio. Quando cai raio? Quando chove. Então quer dizer que já choveu, a vegetação está molhada, ou então tá para chover, vem aquelas primeiras nuvens carregadas, cheias de trovões e raios, caiu um raio ali naquela vegetação, começou a pegar fogo. Mas esse raio ele veio com chuva, logo em seguida a chuva já apaga ele. Esse é o fogo natural. E ele só acontece na época certa, na época que o Cerrado já está acostumado, porque ele evoluiu com isso. Então, se você aplica a política de supressão de fogo para fogo natural, você está impedindo que um fator ecológico natural do Cerrado mantenha a estrutura que a gente conhece, que é essa estrutura de fitofisionomias bem diversificadas. Lembrando que o fogo criminoso ou o fogo acidental, esse deve ser eliminado em qualquer situação, principalmente porque ele acontece geralmente no período seco. Período seco, o cerrado não pode pegar fogo, só se for de manejo, porque ele é totalmente controlado. Porque no período seco, naturalmente não tem chuva. Então não era para existir raio no período seco, entenderam? Então é isso. São algumas estratégias, todas elas caem na parte do manejo, ou seja, a gente precisa intervir
de alguma forma para poder manter aquilo que a gente tem até hoje, que o Cerrado de Tirapina caracteriza muito bem. Um remanescente de cerrado completo, com diversas fitofisionomias e que sustenta uma fauna muito diversificada. Bom, é isso. Certo, muito obrigada, Matheus. Paulo, você voltou? Conexão? Ok. Então tá bom. Então, a pergunta da Andrea Pires é Esporofila cinnamonea, também bastante ameaçada. Tem por aí? Tem. Oi? Ela tem, que é uma espécie também está ameaçada também na estação, né, na unidade. A Maria Inês perguntou, para você também, Paulo, quais medidas devem ser tomadas para possibilitar o retorno das emas nas estações de Tirapina? As medidas? Então, as medidas agora, Malu, as medidas... Só para mim que cortou? Não. Matheus, você está ouvindo? Sim. Sim. Você está ouvindo o Paulo? Não, o Paulo parou. Eu estava ouvindo ele, de repente parou. Tá. Paulo? Oi, agora eu estou ouvindo. Tá aqui. Tá. Pode falar. Então, Malu, as emas para reintrodução, né? A pergunta? Isso. Então, recentemente teve uma pesquisa aqui do Maicon, né? Sobre esse tema dele. Mas para reintrodução, primeiro é necessário a gente contabilizar um total de indivíduos de emas lá, né? E durante esse tempo de pesquisa que teve agora, recentemente, não conseguimos nenhum indivíduo para poder ver, para poder contabilizar esse tipo de reintrodução. Então, nós necessitamos ali ter um conhecimento da quantidade que tem para poder tentar fazer a reintrodução das emas lá. Tá certo. Muito obrigada pela resposta, Paulo. Vamos agora... depois nós vamos voltar nessa questão do fogo, né? Que tem mais perguntas aqui também. Mas vamos agora fazer uma pergunta para o Flávio. A Maria Inês pergunta, por que o pangolim chinês é tão visado e ameaçado? E o Miguel Milinski também comenta que ficou curioso sobre esse pangolim chinês. Se você pode falar mais sobre, Flávio. Olha, eu não tenho tantas informações assim sobre o pangolim chinês, mas ele é utilizado lá na medicina tradicional chinesa. Agora, para que exatamente eu não tenho essa informação, mas ele é utilizado na medicina tradicional chinesa, por isso que ele é capturado lá. O Sérgio, emendando a pergunta, o Sérgio está pedindo para você falar sobre como a educação ambiental pode ajudar na questão da saúde. A educação ambiental ela é fundamental, né? Porque é através dela que a gente vai conseguir sensibilizar as pessoas sobre como lidar com as espécies, como lidar, inclusive dentro das unidades de conservação, o que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir, né? Principalmente trabalhando com as crianças, com as faixas etárias mais baixas, porque a gente mudar um adulto não que seja impossível, mas é muito mais difícil, mas a gente levar essa informação, tentar quebrar o paradigma através das crianças é mais fácil. Até para mudar o adulto é mais fácil mudar através da criança, que vai levar esse conhecimento para dentro de casa. É isso que a gente busca fazer.
Certo. Obrigada, Flávio. Deixa eu pegar aqui mais perguntas. Aqui tem um comentário, né, do Luiz Sertório. Com estas parcas unidades de conservação, de proteção integral, e as poucas probabilidades delas serem ampliadas por conta da necessidade de desapropriação de áreas, vocês acham possível a conservação da biodiversidade? A Estação Ecológica de Tirapina está dentro da área de proteção ambiental Corumbataí, Unidade de Conservação de Uso Sustentável, na qual destaco a contiguidade das planícies aluviais dos ribeirões do Lobo e do Itaqueri, onde ocorrem boa parte das fitofisionomias existentes na estação ecológica, e, por consequência, da fauna que nelas habitam. Enquanto focarmos apenas nas unidades de conservação de proteção integral, tanto em pesquisas como em estratégias de conservação e recuperação, entendo que não teremos êxito. Gostaria que comentassem. A palavra está aberta aos palestrantes. Posso falar? Pode. Bom, Luiz, boa noite. Agradeço pela sua colocação, porque você insere aqui um assunto muito importante, né? E o entorno dessas unidades. Na verdade, essas unidades, as de Tirapina, estão inseridas em um contexto muito maior. E a APA Corumbataí é parte desse contexto. A APA Corumbataí é um contexto maior, muito importante, em termos regionais, e que também está dentro de um contexto maior ainda, né? E todos estamos dentro do contexto do Cerrado. A APA Corumbataí ainda pega também ecossistemas de transição, né? E Mata Atlântica. Então, as florestas estacionais do interior. Então, é importante a gente destacar que a APA Corumbataí, ainda que predominem as áreas particulares, ainda tem muitos remanescentes nas áreas de preservação, principalmente nas APPs, as áreas de preservação permanente. E, como o Luiz lembrou aqui, as planícies aluviais dos ribeirões têm boa parte mesmo das fitofisionomias que existem na estação ecológica. Então, uma parte dessa fauna, da fauna que habita a estação ecológica, ela faz trocas, né, com a fauna que habita os ambientes do entorno, onde ainda sobrou remanescentes desses tipos de fitofisionomia. De fato, a APA Corumbataí, em termos assim do que ela tem, as riquezas de cerrado que ela tem, ela faz parte desse contexto do Cerrado Paulista como sendo só uma faixa de cerrado, mas essa faixa deve ser entendida como um grande corredor ecológico. Nesse corredor ecológico, a região onde está a APA de Corumbataí, ela como um todo é fundamental para sustentar diversas espécies, tanto de répteis, anfíbios, mamíferos e aves. E como o Luiz lembrou da questão das planícies aluviais dos ribeirões, Tirapina sozinha não conseguiria lidar com todas as aves migratórias. Eu falei agora há pouco de todos os grupos, agora estou ressaltando a questão das aves, porque algumas só habitam os campos totalmente abertos. Então, não havendo campos entre uma unidade de conservação, de proteção integral e outra, onde é que elas vão parar? Então, a gente tem que lembrar das APPs, a gente tem que lembrar das outras áreas protegidas, que todas elas, somando, favorecem esse corredor, tá certo? Favorecem esse corredor. Aproveito o gancho para falar sobre a Sporófila cinnamomea, que existe, né, na unidade de Tirapina, assim como várias outras espécies de passarinhos granívoros. Granívoros só come semente de grama.
grama é aquilo que predomina nos campos limpos. Então, esses animais fazem migrações em busca de alimento. Quando passa o fogo em algum lugar, as gramíneas rebrotam com muita força e produzem muito alimento, e elas fazem deslocamentos em busca disso. O que eu tenho para falar delas? Se não fosse a APA Corumbataí, essas regiões que tem na várzea de vários rios, a gente não teria, dentro da unidade de conservação de Tirapina, essas espécies, porque elas não teriam esse corredor ecológico pelo qual elas passam até chegar na unidade. Então é muito importante, sim, lembrar de todas as unidades de conservação, lembrar da importância das APAs, lembrar da importância das APPs, tanto dentro quanto fora de APAs, né? A manutenção de reservas legais em propriedades particulares, enfim, esse contexto todo é muito importante. Muito obrigada, Matheus. Aprendemos bastante. Agora nós temos uma pergunta aqui para o Paulo. A Maria Inês pergunta: para você, é positivo ter o avistamento de aves nas estações de Tirapina? Sim, sim. É possível, sim. Principalmente as aves, elas são bioindicadoras de ambientes de qualidade, né? Onde elas estão são ambientes ótimos para elas se viverem ali. E seria positivo? Muito positivo. Certo. Então, aí, complementando, né, uma informação para quem não conhece a questão do que pode e do que não pode em cada unidade de conservação, né, e cada área protegida, nas estações ecológicas, precisa de uma autorização, né, para visitação, que ela é permitida apenas para educação ambiental e pesquisas científicas, né. Na estação experimental, nós já podemos ter essa visitação, esse avistamento, né, nas áreas permitidas aí pelo plano de manejo. É importante lembrar a todos que, nesse momento, né, todas as áreas protegidas do estado de São Paulo estão fechadas para visitação devido à questão da pandemia. Mas fora esse momento específico que nós estamos agora, né, a estação experimental ela pode ser visitada sempre, né, ela está aberta ao uso público, e aí, então, pode ser feita essa atividade de observação de aves, né? Bem interessante. Aí nós temos aqui algumas perguntas, aproveitando, né, sobre essa questão de visitação e tudo mais. Então, o Ricardo Caparós, ele pergunta: a Estação Ecológica Experimental de Tirapina é aberta ao público para observação de pássaros? Então, acho que é exatamente o que eu expliquei, né? Então, a estação experimental é aberta, a estação ecológica tem essa questão de restrição legal, que a visitação ela só pode ser feita com autorização e para esses fins que eu expliquei. Existe agendamento? Sim, né? Nós temos aí uma dificuldade na questão de pessoal para acompanhar essas visitas, por isso estamos até desenvolvendo um projeto dentro do Conselho, que é a Estação Biodiversidade, né? Inclusive a Júlia, aqui da Prefeitura de Tirapina, né, que está aqui com a gente, que teve essa ideia e o Conselho abraçou, né, de nós podemos aí oferecer essas visitas assim que for possível, né, dentro das possibilidades aí de acompanhamento. Então, Ricardo, essas seriam as questões, né? E aí, antes de voltar também para os palestrantes, tem uma outra questão aqui que foi perguntado: como a Estação Ecológica de Tirapina, pela Maria Mello,
lida com o seu entorno, visando minimizar os impactos. Então, eu gostaria de perguntar se a Denise, dessas unidades, poderia responder. Denise? Oi, Malu. Oi. Tudo bem? Peraí. Alô? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode falar. Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu estava fazendo uma observação. Como a Estação Ecológica de Tirapina lida com o seu entorno, visando minimizar os impactos? Quais impactos? A pergunta foi assim, se a pessoa quiser complementar, foi a Maria Mello. Bom, Alu, eu vou aproveitando o tempo para falar algumas coisas que eu acho que são importantes. Só esclarecer que nós não fazemos agendamento para visita na estação ecológica se não for para grupos oficiais ligados à educação, ou de pesquisadores ou alunos, ou visitas técnicas. Então, essas são as únicas modalidades de agendamento para a estação ecológica. Observação das aves não está de nenhuma forma prevista pelo plano de manejo ou pela gestão da unidade para que a gente faça agendamentos, até porque nós já tivemos problemas com destruição por pisoteio de ninhos, de espécies que estavam sendo pesquisadas, além de adentrar em áreas que, na verdade, são extremamente frágeis, solos que são alagados. Então, assim, existe uma justificativa do ponto de vista da categoria de unidade de conservação, que é restritiva à visita espontânea, e também do ponto de vista de garantir as pesquisas e o conhecimento que os pesquisadores estão tentando produzir para a área. Agora, com relação ao nosso entorno, nós estamos agora no Conselho, como você mesmo também tem oportunidade de participar, que nós estamos, na verdade, fazendo uma força-tarefa com relação ao nosso entorno, os nossos vizinhos, para que nós possamos, na verdade, estreitar os laços para ameaças importantes como do fogo, de focos de incêndio, de incêndios, de invasão de espécies exóticas, está aí o javali, então, além das gramíneas e muitas outras, e também para garantir o diálogo, porque nós temos já experiências dentro da estação ecológica, onde, na verdade, nós obtivemos muito sucesso e muita proatividade com o diálogo. Nós tivemos lá no passado um problema com cabritos, com criação de cabritos, que adentravam a área e competiam com os animais e acabavam devastando a vegetação, e a aproximação através do diálogo, na época não existia a categoria do Conselho Consultivo, que hoje existe, que nós pretendemos divulgar para esses vizinhos, para esse entorno, para os vizinhos, além dos vizinhos, né, para o entorno, e que nós estamos tentando, na verdade, cada vez mais fazer com que eles ocupem esse espaço. Então, assim, nós temos ameaça de invasão de exóticas, nós temos problemas com o fogo, nós temos o problema com um loteamento urbano que é a Lagoa Dourada, vários impactos, mas que nós acreditamos que todos eles convergem para uma prática de diálogo, de conhecimento e de canal de comunicação entre os diversos setores da sociedade. Não sei porque a pessoa não falou exatamente qual é o impacto que ela mais gostaria de saber, mas, enfim, qualquer coisa, continuamos aí, podemos complementar. Obrigada. Okay. Obrigada, Denise. Nós temos também, já finalizando, né, porque já passamos um pouquinho do tempo, nós temos aqui algumas perguntas sobre a questão do fogo, né, então, sem a presença do fogo, na sua opinião, qual será a mudança das fisionomias da vegetação das estações de Tirapina? Já foi falado um pouco, mas se tiver alguma complementação, né, da Maria Inês e da Caroline Fiecker, o manejo com fogo é fundamental para a manutenção das formações campestres e savânicas abertas, mas há um problema com o uso do fogo
para manter áreas de cerrado invadidas por gramíneas africanas. E aí, também já passando essa outra pergunta da Gabriela Damasceno, que também foi falado sobre a questão de espécies exóticas, e se teria alguma complementação. Então, como vocês acham que as espécies exóticas invasoras, as espécies invasoras presentes na unidade Pinus e gramíneas africanas podem influenciar na perda de espécies nativas de aves? E, linkada também com essa pergunta, a Denise pergunta: é consenso na academia a conveniência de reintrodução das emas na estação ecológica de Tirapina? Então, bom, eu posso falar? Pode começar. Bom, o que acontece? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para vocês verem. O que acontece quando não tem fogo, não só o fogo, mas outros fatores. O Paulo Rufino lembrou aqui que na unidade está acontecendo um problema que o lençol freático, ele está reduzindo a profundidade dele, então quer dizer que está ampliando a quantidade de árvores, né? Então, sim, são diversos fatores. Bom, o que acontece então quando existe o adensamento da vegetação? Vocês estão vendo a tela? Tá a apresentação? Agora. Tá certo. Vamos lá. Aqui o campo limpo. O campo limpo, ele passa a ser um campo sujo, então a gente perde as espécies que são restritas a campo limpo. O campo sujo passa a ser um campo cerrado, a gente perde as espécies de ambientes abertos, tanto campo limpo quanto o campo sujo. O campo cerrado, ele se adensa, vira um stricto sensu, ou o stricto sensu se adensa, vira um cerradão, e aqui a gente tem as formações florestais. Então, o que acontece? Nós perdemos toda a fauna que vem aqui antes, nessas áreas abertas. Se a fauna não suporta uma floresta, a gente perde ela. Uma ema, por exemplo, vive dos campos limpos até o campo cerrado, entrando um pouquinho no stricto sensu. Mas emas não frequentam cerradão. Se tudo isso aqui virar floresta, a gente perde ema. Então essa é a resposta sobre o que acontece. Essa é uma resposta sobre o que acontece quando vai adensando a vegetação. A outra pergunta sobre a questão do fogo, o problema quando existe gramíneas invasoras na área de fogo é isso aqui, ó. O capim-gordura e a braquiária, eles formam chumaços muito densos toceiras, é um outro nome, né? Muito densos mesmo. Então a biomassa produzida pelas gramíneas exóticas invasoras é muito maior do que a nossa. Tanto é que é por isso que os criadores de gado colocam a braquiária e o capim-gordura, mas não põe as nossas nativas, porque essas exóticas africanas, elas produzem muita matéria orgânica, que aí o gado come. Então, quando você tem o fogo acontecendo em áreas que estão invadidas por capim-gordura ou braquiária, a temperatura fica altíssima. Aqui nós medimos a temperatura dessa queimada em uma área de deixa eu ver aqui, de capim-gordura, isso mesmo, aqui não é braquiária, aqui é capim-gordura, tem braquiária aqui no fundo, mas, enfim, predomina aqui capim-gordura. Aqui, nesse momento da medição, estava em 748 graus Celsius. A gente já chegou a registrar muito mais do que isso. A gente já chegou a registrar temperaturas que conseguem derreter ferro. Ou seja, quando o fogo atinge áreas invadidas, ele é destruidor. É uma coisa absurda. Derrete metal, tá
tá certo? Então, por isso, não se deve usar o fogo como manejo em qualquer situação. Nesse caso, até o fogo natural, se ele cair numa área com gramíneas invasoras, é uma situação que o recomendado é combater o fogo, mesmo sendo um fogo natural. Porque onde tem gramínea invasora, a situação não é boa mesmo, tá certo? Tá certo. Matheus, sobre as espécies invasoras, já foi contemplado. A pessoa disse que foi totalmente contemplado. Assim, na verdade, sobre as emas, a introdução de emas, né, faltou essa pergunta. Denise, não é consenso na universidade a introdução de animais como sendo a solução para vários problemas. Na verdade, tem que ser, como o Paulo bem disse, é preciso fazer um estudo prévio para saber qual é a capacidade de suporte daquele meio ambiente para ele sustentar emas. A gente sabe que existem emas na região, a questão é que elas não estão entrando tão frequentemente assim dentro das unidades. Então quer dizer que se a gente soltar ema dentro das unidades, pode ser que elas saiam e vão se unir, formar grupo com as que já estão do lado de fora, né? Então isso tem que ser pensado. Mas, mesmo assim, é importante destacar os dois lados, né? Muitos existem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, diversos projetos de reintrodução de fauna e que são sucesso, muitos deles. Quando acontece a reintrodução, porque já existiu ema naturalmente no passado, é que ela foi extinta em mais de um evento de extinção local nessa região. Então, o que aconteceria se a introdução da ema em Tirapina fosse um sucesso? Com certeza a unidade teria seria, como se diz assim, um exemplo de aplicação de método de conservação que funcionou, e muito provavelmente a gente teria os campos abertos sendo mantidos, porque ema é um animal de grande porte, ele pisoteia a vegetação, ele come brotos de plantas. Então, ema é um dos vários animais que atuam no controle de algumas plantas. Então, um grupo grande de emas em Tirapina poderia sim ajudar a manutenção dos campos. Mas é isso, tem dois lados. A gente tem problemas possíveis, porque como não foi solto, não sabe o que vai acontecer. Então, existem problemas possíveis, assim como existem soluções e melhorias também possíveis. Tá certo, muito obrigada, Matheus. Em relação a isso, o Paulo Rufino completa, né, que sobre a conveniência técnica da reintrodução, ou melhor, incremento da população de emas na unidade, o professor Vlamir orientou o Mariano, que iniciou uma conversa nesse sentido. Então, isso é algo que tem sido conversado aí. Para nós finalizarmos, né, o Helder de Faria perguntou sobre o pinus da estação experimental, se ele poderia ser paulatinamente retirado para retorno do cerrado, somando-se ao enriquecimento de espécies vegetais originais do cerrado. Aí pediu a opinião de vocês. Matheus? Oi? Desculpa, é que eu achei que a Denise fosse responder, porque a Denise tem trabalhos, né, exatamente na retirada de pinos. Mas no caso seria a retirada de ambientes naturais. Aí o ambiente natural está na estação ecológica, e aí foi retirado dos campos, principalmente dos campos úmidos, os pinos, e melhorou bastante. Na área da estação experimental, onde ainda tem plantações de espécies não nativas como pinos,
2 talhões, pelo menos, é que eu tenho visto na entrada entre a estação ecológica e a experimental, foram retirados e existe grupo de pesquisadores que estão vendo, estão analisando como é o retorno do cerrado, quais são as primeiras espécies que aparecem ali, qual é o banco de sementes que foi mantido ali naquela área, enfim. Então, pelo pouco que eu sei do que o pessoal que pesquisa isso está encontrando lá em Tirapina de resultado, é que sim, o cerrado se regenera, é uma possibilidade de se retirar? É uma possibilidade sim o Paulo Rufino está falando que já foram retirados mais de 6 talhões no entorno. Com a retirada, quanto mais próximo da área da estação ecológica, melhor, porque a gente vai formando no entorno dela um maior número de ambientes conectados que onde vai ser regenerado o cerrado, tá certo? Bom, a Denise quer complementar? Só complementando, o Paulo disse, né, que no plano de manejo já está contemplado, né, essa questão do pinos, que são mais de 400 hectares de áreas plantadas que estão sendo retiradas, e agora a Denise vai complementar. Pessoal, muito rapidamente, porque assim, eu gostaria de colocar que nós não vamos esgotar todos os assuntos aqui. É uma boa oportunidade para a gente fazer uma próxima. Agora, com relação à retirada do pinos, como o Paulo disse, isso já está previsto no plano de manejo. Nós temos tem sido um empenho prioritário da gestão da unidade, e isso é orientada pelo plano de manejo, que pede essa priorização, e nós temos, então, colocado esses recursos de TCCA, os recursos da unidade, essa retirada paulatina do pinos, nós temos feito, inclusive, das áreas onde o pinos foi feito o corte raso dos talhões. Então, assim, todo o recurso que nós temos, tanto dos funcionários, quanto recursos financeiros, quanto o recurso da comunidade científica que tem acompanhado tudo isso, tem sido nesse sentido. Agora, assim, para a gente falar sobre esse assunto, teria que ter quem são os pesquisadores que estão trabalhando, o que estão levantando, que, na verdade, em que pé exatamente nós estamos. Nós estamos engatinhando ainda na questão da regeneração do cerrado, de união das áreas dessas manchas de estação ecológica, estação experimental, manchas de vegetação nativa com fisionomias diferentes. Mas nós estamos caminhando, e com todos, assim, os recursos que nós temos. Obrigada. Muito obrigada, Denise. E fechando, então, última questão, essa para o Flávio, né? E vamos fechar falando do nosso assunto também do momento, né, da pandemia. Então, devido às grandes e aceleradas alterações da floresta amazônica, você acha que poderemos ser a fonte de uma nova pandemia mundial? Quem pergunta é o Vlamir. Sem dúvida. Toda a floresta tropical ela é riquíssima em micro-organismos, especialmente em vírus bastante desconhecidos da gente, né? Então, o adentramento dessa floresta é sempre um risco. Então, sem dúvida, a gente pode ser, sim, um berço de novas pandemias. Com certeza, a relação íntima com a nossa floresta e cada vez mais a desmatamento, a introdução de bovinos. Hoje a gente tem da ordem de milhares de bovinos, tem muito mais bovino do que humano na Amazônia Legal, então é uma porta de entrada muito grande para a gente ter problemas futuros, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. E a gente desconhece aquela microbiota da floresta tropical brasileira. A gente não conhece ela da mesma forma que a gente não conhecia aí o coronavírus. Então, acontecendo, a gente vai ter muita dificuldade de lidar com o problema. Tá certo, Flávio. Muito obrigada. Agradecemos ao Flávio, ao Paulo, ao Matheus, né, que nos trouxeram tantas informações boas, né,
Esse evento que só foi possível pelo engajamento de tantas pessoas e instituições, né? Nós agradecemos e convidamos também todos a acompanharem as nossas atividades, né, das estações ecológicas experimental de Tirapina pelas redes sociais. Então, nós temos o Facebook, né, Estações Experimental e Ecológica de Tirapina, e no Instagram também. Né? Então, o Facebook e o Instagram são conjuntos dessas duas unidades. Lá vocês também podem entrar em contato conosco, né, e ver tudo que nós estamos fazendo. Teremos reunião do conselho, né, todas as reuniões são abertas, lá nós temos as informações. A Júlia também divulgou aqui no chat, né, a atividade do Conselho da APA. Então, esses espaços são muito importantes, né? Essa ação foi toda pensada dentro do Conselho da Estação Ecológica de Tirapina e são locais, né, em que podemos nos reunir, mesmo que virtualmente nesse momento, e trocarmos ideias e construirmos juntos uma sociedade melhor, né, e nos prepararmos aí para um mundo de melhor conservação ambiental, mais justo, né, mais sustentável. Então, agradecemos a todos, agradecemos aos palestrantes, né, foi muito bom, e uma boa noite a todos. Boa noite aí, obrigado pelo convite. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a participação de todos e adorei a palestra do Flávio e do Paulo. Muito bom. Muito obrigada, Matheus. Boa noite a todos e obrigado pela presença de todos. Obrigada, Paulo.